Os Incas, uma civilização antiga que se estendia desde o sul da Colômbia até o norte da Argentina, passando por Equador, Peru, Bolívia e Chile, representa um dos maiores impérios pré-colombianos da América. Este império, conhecido por sua avançada sociedade, engenharia complexa e arquitetura monumental, floresceu no coração dos Andes. Ao explorarmos suas origens místicas, desenvolvimento cultural, práticas religiosas e a eventual queda diante dos conquistadores espanhóis, mergulhamos em uma narrativa rica de descobertas, inovações e transformações. Curiosidades sobre sua administração, economia e os impactos de seus feitos ecoam até os dias de hoje, convidando-nos a admirar e questionar os mistérios ainda não solucionados sobre este povo extraordinário. A lenda conta que o Império Inca foi fundado por Manco Cápac e Mama Ocllo, filhos do deus Sol Inti, que emergiram das águas do lago Titicaca. Eles foram enviados para encontrar um lugar onde o bastão de ouro que carregavam pudesse ser cravado no solo com facilidade, o que os levou a Cusco, tornando-o o coração do império. Esta história mítica não apenas sublinha as origens divinas que os Incas reivindicavam, mas também reflete a importância que davam à harmonia com a natureza e aos sinais celestiais em sua jornada. A economia inca era baseada no trabalho comunitário e na reciprocidade, conhecida como mita. Este sistema permitia que os incas construíssem grandes obras de infraestrutura, como as famosas terras agrícolas em terraços que maximizavam o cultivo em terrenos montanhosos. Os mercados fervilhavam de atividade, com o comércio de tecidos, cerâmicas, alimentos e metais preciosos, demonstrando a complexidade de sua economia sem o uso de moedas. A prosperidade do império se refletia em sua habilidade de gerir recursos e na riqueza de sua produção artesanal. A arquitetura e engenharia incas eram notavelmente avançadas, como exemplificado por Machu Picchu, uma cidade construída no topo das montanhas com uma precisão que desafia nossa compreensão moderna. Suas construções eram feitas com pedras encaixadas à perfeição, sem o uso de argamassa, capazes de resistir a terremotos. Os rituais religiosos eram centrais na vida inca, refletindo sua devoção aos deuses e à natureza. Eles adoravam várias divindades, com o deus Sol Inti no centro de seu panteão. O Intihuatana, uma pedra cerimonial em Machu Picchu, servia como um relógio solar e um altar para rituais solares, demonstrando o profundo conhecimento astronômico dos incas e sua busca por harmonia cósmica. Essas cerimônias envolviam oferendas, danças e sacrifícios, sublinhando a importância da religião em unir o império sob uma fé comum. O sistema de estradas dos Incas era uma obra-prima da engenharia, estendendo-se por cerca de 30.000 quilômetros. Ligava todo o império, desde densas florestas e áridos desertos até as mais altas montanhas, permitindo a comunicação eficiente e o movimento de exércitos, mercadorias e mensageiros, conhecidos como chasquis. Esses caminhos não apenas facilitavam o controle administrativo e militar, mas também promoviam a integração cultural e a unidade do império, evidenciando a capacidade organizacional e o engenho dos incas. A sociedade inca era estratificada e altamente organizada, com o Sapa Inca no ápice, considerado descendente direto do deus Sol Inti. O império era dividido em suyos, ou regiões, geridos por governantes locais, mas unidos sob a autoridade central do Sapa Inca. Esta estrutura permitia um controle efetivo sobre um território vasto, com Cusco servindo como centro político, religioso e cultural. A cidade era um símbolo do poder inca, com seus palácios, templos e praças majestosas, demonstrando a sofisticação e a riqueza de sua civilização. Com sistemas de irrigação avançados e armazenamento de alimentos em depósitos chamados culcas, asseguravam a autossuficiência alimentar e a capacidade de sustentar grandes populações. Esta harmonia com a natureza não apenas evidencia a inteligência inca, mas também sua profunda reverência e dependência do mundo natural, um aspecto central de sua visão de mundo e sobrevivência. Os festivais e celebrações eram momentos cruciais na vida inca, servindo como oportunidades para agradecer aos deuses, renovar laços comunitários e assegurar a fertilidade da terra. Estes eventos, cheios de música, dança e oferendas, refletiam a cosmovisão inca, que via o universo como um complexo sistema de relações entre o mundo natural, o sobrenatural e a sociedade. A celebração mais importante era o Inti Raymi, ou Festa do Sol, que marcava o solstício de inverno e honrava Inti, evidenciando a centralidade do Sol na religião e na vida diária dos Incas. A educação inca era altamente valorizada,
com os amaltas, ou sábios, ensinando as crianças sobre astronomia, agricultura, história e ética. Eles utilizavam quipos, um sistema de cordas e nós para registrar informações, demonstrando um método único de comunicação e armazenamento de conhecimento. Este respeito pelo aprendizado garantia a transmissão de saberes cruciais para as futuras gerações, reforçando a identidade cultural e o entendimento do mundo segundo a perspectiva inca. Levaram ao rápido colapso do império. A queda de Cusco em 1533 e a execução do último Sapa Inca resistente, Tupac Amaru, em 1572, simbolizaram o fim da dominação inca, deixando para trás um legado que continua a fascinar e inspirar. Hoje, as ruínas de Machu Picchu, juntamente com outros sítios incas espalhados pelos Andes, servem como poderosos lembretes do que foi uma das civilizações mais notáveis da antiguidade. Essas estruturas, resistindo ao teste do tempo, convidam o mundo moderno a refletir sobre a engenhosidade, a fé e a comunhão com a natureza que definiam o povo inca. A cada novo estudo e descoberta, desvendamos um pouco mais sobre seus mistérios, reafirmando a complexidade e a grandeza de seu império. A civilização inca, embora tenha encontrado seu fim diante da conquista espanhola, deixa um legado indelével que transcende o tempo. Suas inovações em arquitetura, engenharia, agricultura e seu profundo entendimento astronômico e religioso continuam a ser estudados e admirados. A sociedade inca, com sua complexa organização social, sua riqueza cultural e seus rituais espirituais, nos oferece uma janela para um mundo onde o sagrado e o cotidiano se entrelaçavam de forma inseparável. Por meio de suas ruínas, artefatos e tradições que sobrevivem nas comunidades andinas, a história dos Incas continua a ser contada, lembrando-nos da capacidade humana de criar, adaptar e prosperar, mesmo nos ambientes mais desafiadores. Os Incas, uma civilização antiga que se estendia desde o sul da Colômbia até o norte da Argentina, passando por Equador, Peru, Bolívia e Chile, representam um dos maiores impérios pré-colombianos da América. Este império, conhecido por sua avançada sociedade, engenharia complexa e arquitetura monumental, floresceu no coração dos Andes. Ao explorarmos suas origens místicas, desenvolvimento cultural, práticas religiosas e a eventual queda diante dos conquistadores espanhóis, mergulhamos em uma narrativa rica de descobertas, inovações e transformações. Curiosidades sobre sua administração, economia e os impactos de seus feitos ecoam até os dias de hoje, convidando-nos a admirar e questionar os mistérios ainda não solucionados sobre este povo extraordinário. A lenda conta que o Império Inca foi fundado por Manco Cápac e Mama Ocllo, filhos do deus Sol Inti, que emergiram das águas do lago Titicaca. Eles foram enviados para encontrar um lugar onde o bastão de ouro que carregavam pudesse ser cravado no solo com facilidade, o que os levou a Cusco, tornando-a o coração do império. Esta história mítica não apenas sublinha as origens divinas que os Incas reivindicavam, mas também reflete a importância que davam à harmonia com a natureza e aos sinais celestiais em sua jornada. A economia inca era baseada no trabalho comunitário e na reciprocidade, conhecida como mita. Este sistema permitia que os incas construíssem grandes obras de infraestrutura, como as famosas terras agrícolas em terraços que maximizavam o cultivo em terrenos montanhosos. Os mercados fervilhavam de atividade, com o comércio de tecidos, cerâmicas, alimentos e metais preciosos, demonstrando a complexidade de sua economia sem o uso de moedas. A prosperidade do império se refletia em sua habilidade de gerir recursos e na riqueza de sua produção artesanal. A arquitetura e engenharia incas eram notavelmente avançadas, como exemplificado por Machu Picchu, uma cidade construída no topo das montanhas com uma precisão que desafia nossa compreensão moderna. Suas construções eram feitas com pedras encaixadas à perfeição, sem o uso de argamassa, capazes de resistir a terremotos. Os rituais religiosos eram centrais na vida inca, refletindo sua devoção aos deuses e à natureza. Eles adoravam várias divindades, com o deus Sol Inti no centro de seu panteão. O Intihuatana, uma pedra cerimonial em Machu Picchu, servia como um relógio solar e um altar para rituais solares, demonstrando o profundo conhecimento astronômico dos Incas e sua busca por harmonia cósmica. Essas cerimônias envolviam oferendas, danças e sacrifícios, sublinhando a importância da religião em unir o império sob uma fé comum. O sistema de estradas dos Incas era uma obra-prima da engenharia, estendendo-se por cerca de 30.000 quilômetros. Ligava todo o império,
desde densas florestas e áridos desertos até as mais altas montanhas, permitindo a comunicação eficiente e o movimento de exércitos, mercadorias e mensageiros, conhecidos como chasquis. Esses caminhos não apenas facilitavam o controle administrativo e militar, mas também promoviam a integração cultural e a unidade do império, evidenciando a capacidade organizacional e o engenho dos Incas. A sociedade Inca era estratificada e altamente organizada, com o Sapa Inca no ápice, considerado descendente direto do deus Sol Inti. O império era dividido em suyos, ou regiões, geridos por governantes locais, mas unidos sob a autoridade central do Sapa Inca. Esta estrutura permitia um controle efetivo sobre um território vasto, com Cusco servindo como centro político, religioso e cultural. A cidade era um símbolo do poder inca, com seus palácios, templos e praças majestosas, demonstrando a sofisticação e a riqueza de sua civilização. Com sistemas de irrigação avançados e armazenamento de alimentos em depósitos chamados cucas, asseguravam a autossuficiência alimentar e a capacidade de sustentar grandes populações. Esta harmonia com a natureza não apenas evidencia a inteligência inca, mas também sua profunda reverência e dependência do mundo natural, um aspecto central de sua visão de mundo e sobrevivência. Os festivais e celebrações eram momentos cruciais na vida inca, servindo como oportunidades para agradecer aos deuses, renovar laços comunitários e assegurar a fertilidade da terra. Estes eventos, cheios de música, dança e oferendas, refletiam a cosmovisão inca que via o universo como um complexo sistema de relações entre o mundo natural, o sobrenatural e a sociedade. A celebração mais importante era o Inti Raymi, ou Festa do Sol, que marcava o solstício de inverno e honrava Inti, evidenciando a centralidade do Sol na religião e na vida diária dos Incas. A educação inca era altamente valorizada, com os amaltas, ou sábios, ensinando as crianças sobre astronomia, agricultura, história e ética. Eles utilizavam quipos, um sistema de cordas, e nós para registrar informações, demonstrando um método único de comunicação e armazenamento de conhecimento. Este respeito pelo aprendizado garantia a transmissão de saberes cruciais para as futuras gerações, reforçando a identidade cultural e o entendimento do mundo segundo a perspectiva inca. Levaram ao rápido colapso do império. A queda de Cusco em 1533 e a execução do último Sapa Inca resistente Tupac Amaru em 1572 simbolizaram o fim da dominação inca, deixando para trás um legado que continua a fascinar e inspirar. Hoje, as ruínas de Machu Picchu, juntamente com outros sítios incas espalhados pelos Andes, servem como poderosos lembretes do que foi uma das civilizações mais notáveis da antiguidade. Essas estruturas, resistindo ao teste do tempo, convidam o mundo moderno a refletir sobre a engenhosidade, a fé e a comunhão com a natureza que definiam o povo inca. A cada novo estudo e descoberta, desvendamos um pouco mais sobre seus mistérios, reafirmando a complexidade e a grandeza de seu império. A civilização inca, embora tenha encontrado seu fim diante da conquista espanhola, deixa um legado indelével que transcende o tempo. Suas inovações em arquitetura, engenharia, agricultura e seu profundo entendimento astronômico e religioso continuam a ser estudados e admirados. A sociedade inca, com sua complexa organização social, sua riqueza cultural e seus rituais espirituais, nos oferece uma janela para um mundo onde o sagrado e o cotidiano se entrelaçavam de forma inseparável. Por meio de suas ruínas, artefatos e tradições que sobrevivem nas comunidades andinas, a história dos Incas continua a ser contada, lembrando-nos da capacidade humana de criar, adaptar e prosperar mesmo nos ambientes mais desafiadores. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso nos ajuda a manter o canal. Muito obrigado.